Ellen White e a profecia da volta de Jesus. Uma das coisas que Deus não revelou ao homem foi a data da sua vinda. Jesus, enquanto na condição de homem, disse: "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai." Mateus capítulo 24, versos 36. Porém, ao longo da história, alguns supostos profetas tentam contrariar as palavras de Jesus. A palavra de Deus nos adverte acerca daqueles que se intitulam profetas de Deus. Vejamos: se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Deuteronômio capítulo 18, versos 22. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versos 11. Ellen White, a profetisa do Adventismo, profetizou que Jesus retornaria em sua época. Leiamos: "Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto." Primeiros Escritos, página 15. Alguns estão supondo a vinda do Senhor num futuro muito distante. O tempo tem continuado alguns anos mais do que eles esperavam, e assim pensam que continuará mais alguns anos, e dessa maneira suas mentes são desviadas da verdade presente para irem após o mundo. Nisso vi grande perigo, pois se a mente está cheia de outras coisas, a verdade presente é deixada fora, e não há lugar em nossa fronte para o selo do Deus vivo. Vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminado, e esse tempo podia durar apenas um pouquinho, mas que o tempo disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia, que nos julgará no último dia. Livro Primeiros Escritos, página 58. Em um outro livro, Ellen White vai dizer: "Foi-me mostrado o grupo presente à assembleia. Disse o anjo: alguns servirão de alimento para os vermes. Alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas. Outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus." Livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 131 e 132. Essa profecia aconteceu numa assembleia em 27 de maio de 1856, onde estava um grupo de 67 pessoas. Ellen White teria tido uma visão na qual lhe foi mostrado o destino das pessoas presentes naquela assembleia, e alguns daquele grupo estariam vivos no retorno de Jesus. Ellen White tinha plena convicção de que Jesus voltaria em seu tempo, tanto que aconselhou as pessoas a não terem filhos. Vejamos: na realidade, não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e as criancinhas, em grande parte, serão levadas antes disso. Carta 48, 1876. Bom, sabemos que todos que estavam presentes à assembleia, inclusive Ellen White, já estão mortos. Logo, a profecia não se cumpriu. Era falsa. Para os adventistas, Ellen White é o espírito da profecia, mencionado em Apocalipse 19, versos 10. Suas profecias são como as profecias dos profetas bíblicos. Vejamos os argumentos que os adventistas usam na tentativa de defender a suposta profecia.
Um deles é dizer que todo aquele que crê que Cristo virá à Terra costuma falar dessa ocasião como sendo para os seus dias. E dão exemplo de Paulo, já que Paulo, segundo eles, acreditava que estaria vivo quando Jesus voltasse, e que, portanto, o fato de Paulo ter morrido antes do regresso do Senhor não faz dele um falso profeta. Vejamos o texto bíblico. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15. Perceba que Paulo coloca na condicional. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ou seja, ele não diz que estariam vivos, mas aqueles que estivessem vivos. Já na suposta profecia de Ellen White, ela faz uma afirmação. Leamos mais uma vez. Outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados na vinda de Jesus. Ela profetiza o destino das 67 pessoas que estavam naquela assembleia, na vinda de Jesus, com 3 destinos diferentes. Uma parte daquelas pessoas serviriam de alimentos para os vermes, ou seja, estariam mortas. Uma parte iria estar sujeita às 7 últimas pragas. Ela se referia aos eventos finais de Apocalipse, capítulo 15, versos 8. E uma outra parte daquelas pessoas estariam vivas para serem transladadas. Portanto, tentar justificar o não cumprimento da profecia com as palavras de Paulo é um argumento falacioso. Outro argumento usado para tentar defender Ellen White é citar a profecia de Jonas, dizendo que ele afirmou que Nínive seria destruída em 40 dias, o que não aconteceu. Dizem que se Ellen White errou, então Jonas também foi um falso profeta, que a profecia de Ellen White era como a de Jonas, ou seja, uma profecia condicional. Porém, esse argumento é mais uma falácia. Jonas não se enganou. Apenas disse aos ninivitas aquilo que Deus lhe ordenou. Leamos o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas capítulo 3, versos 1 a 4. A destruição da cidade de Nínive estava condicionada à reação dos seus habitantes. Veja que o próprio Jonas tem isso em mente, que Deus poderia mudar de ideia. Vejamos. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas capítulo 4, versos 2. A profecia de Jonas era condicional desde o início. Tanto Jonas quanto os ninivitas a entenderam assim. Por isso o prazo de 40 dias dado por Deus para o arrependimento. Se fosse uma profecia incondicional, Deus teria destruído Nínive imediatamente, como fez com Sodoma e Gomorra, e não teria dado um prazo
para as pessoas se arrependerem. As profecias bíblicas que não se cumpriram, por serem condicionais, é explicada por Jeremias. Vejamos. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Jeremias, capítulo 18, versos 7 a 10. Ou seja, profecias condicionais são aquelas que dependem da resposta humana para o seu cumprimento. Esse princípio de profecia condicional está claramente demonstrado na profecia de Jonas. Já as profecias incondicionais são aquelas que não dependem de resposta humana para o seu cumprimento. A volta de Jesus é uma delas. Ele virá, mesmo que o ser humano não queira. Outro exemplo de profecia condicional foi a de Isaías, que profetizou que o rei Ezequias morreria em breve, vítima de sua doença. O rei Ezequias voltou o rosto contra a parede, chorou muito, orou a Deus, e Deus mudou o que havia predito. Mandou o profeta Isaías de volta para dizer ao rei Ezequias que Deus ouviu a sua oração, viu suas lágrimas, e que ele iria ser curado e viveria mais 15 anos. Isso está relatado em 2 Reis, capítulo 20, versos 1 a 6. Nas profecias condicionais, Deus já falava ou deixava implícito as condições antes de acontecer. Estava sendo avisado duas possibilidades. Já as profecias não condicionais, era dito apenas uma única possibilidade de acontecimento. Tinha que acontecer exatamente como foi dito antes. Caso contrário, não veio de Deus. Os adventistas, para defenderem a falsa profecia de Ellen White, estão dispostos até a dizer que a profecia de Jonas e a de Isaías poderiam ser consideradas falsas profecias, já que a profecia de Ellen White, segundo eles, seria desse mesmo tipo. Entretanto, na profecia de Ellen White não tem nada de condicional. Nenhuma condição é mencionada antes. No contexto em que se encontra a profecia, não há uma só referência de condicionalidade. Ela não revelou duas opções de cumprimento. Ela só falou de uma única opção de cumprimento. Então, não era condicional. Além disso, a profecia era sobre a volta de Jesus. Se for como querem os adventistas, qualquer um pode ser profeta. A profecia falha, aí é só dar desculpa de que era condicional. Ellen White, em 1901, 45 anos depois da profecia, na iminência do fiasco profético, já que muitos que estavam na Assembleia já haviam morrido, tentou dar uma desculpa. Vejamos o que ela disse. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Evangelismo, página 696. A desculpa dada pela própria Ellen White para o não cumprimento da volta de Jesus foi a falta de arrependimento daquele pequeno grupo de pessoas que estava presente à Assembleia. Mas como assim? A volta de Jesus dependia de um pequenino grupo de pessoas em uma região isolada dos Estados Unidos? A volta de Jesus, que se dará num contexto mundial, depende das pessoas se arrependerem?
Que desculpa esfarrapada. Na suposta profecia, Ellen White diz ter recebido as mensagens de um anjo assistente. A Bíblia diz que os anjos não sabem o dia da volta de Jesus. Mas como o anjo assistente de Ellen White sabia? Portanto, fica comprovado que a profecia da volta de Jesus é mais uma das falsas profecias de Ellen White, que os adventistas tentam criar justificativas. Porém, sem êxito, jamais vão admitir que a profecia era falsa. Admiti-la seria o mesmo que confessar que a profetisa é falsa. O pior inimigo de um falso profeta é o tempo, pois o tempo mostrará o engodo.